Grampo nele, grampo nele. Calma, Piovoto, calma, irmão, calma. Olha aqui minha cara, calma. O dedo quebrado, tudo Calma. Calma. Vamos lá. Sai pra socorrer, mano. Quero ele aqui. Socorre, polícia lá, velho. Por aqui. Por aqui, ó. Piovão, que atrás de você, mano. Aqui. Não, saindo daqui de emergência. Vai por aí. Traz o algemado lá, pega o algemado lá e traz aqui. Bom, alguns aspectos que a gente pode ressaltar do que aconteceu em São Paulo. Primeiro, é o uso que eu vi tanto do Lucas Rosário quanto do próprio Adrilles. Eu não me recordo se o Satie chegou a falar esse termo em relação ao MST, eu creio que falou também, usando o termo terrorismo, né? É muito importante a gente entender que essa técnica de usar da violência para, de alguma maneira, impor a uma maioria da sociedade um tipo de retração, de aceitação de algo ilegal ou de algo que vá de forma contrária ao que a maioria da sociedade deseja, isso é um ato de terrorismo. Então, muitas vezes, a gente fica com dificuldade de definir esse tipo de depredação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: isso é completamente rejeitado pela massa da população brasileira. E aí eu às vezes me perguntava, viu, Adrilles, se todo mundo rejeita esse tipo de manifestação do MST, por exemplo, por que eles continuam fazendo? Da mesma forma, a gente olha que esse tipo de manifestação contra a polícia, com violência, ela nitidamente é algo que é rejeitado pela maioria da população. Mas o movimento que usa do terrorismo, ele quer justamente intimidar. Então, é importante a gente entender que o que aconteceu na Sabesp foi orquestrado, não foi algo espontâneo, foi algo que foi produzido, havia uma estratégia, o pessoal que era contrário a essa privatização, principalmente dos partidos de esquerda, eles se retiraram do plenário, eles fizeram o movimento de violência para suspender a votação e agora, inclusive, já ajuizaram um pedido de que seja anulada essa votação. Isso tudo é uma estratégia política, mas eu gostaria de tratar sobre a questão do mérito, do que a gente está falando, e não tanto dos métodos, né, que são utilizados pelos grupos políticos. Nós estamos falando sobre o marco do saneamento básico. Veja que este governo, quando assumiu, uma das primeiras providências do presidente Lula foi enviar um decreto tornando inválido algo que foi aprovado no Congresso Nacional e que foi celebrado no Congresso Nacional, que foi o Marco do Saneamento Básico. O que é esse Marco do Saneamento Básico? Ele, basicamente, dizia o seguinte: nós não podemos encarar essa vergonha de ter quase 50% da população do país sem esgoto sanitário, sem captação de esgoto sanitário. Por quê? Porque isso influencia a qualidade de vida das pessoas, inclusive os índices de saneamento básico. Agora, nós temos quase 20 e poucos por cento da população sem água tratada. E sem esgoto, quase 50% da população. Isso é um índice de até países pobres, subdesenvolvidos, que não têm essa coexistência entre o desenvolvimento de alguns locais e essa pobreza, essa miséria em outros locais. Bom, qual era o problema do saneamento básico no país? Não era que as nossas empresas estatais não tivessem competência para fazer isso. Não é que essas empresas não soubessem fazer, porque elas faziam, e muitas delas faziam até razoavelmente bem. Mas qual é o problema? É que não existe capacidade financeira de investimento, e demoraria mais 100 anos, nesse ritmo que nós tínhamos, para fornecer tratamento de água e esgoto sanitário para toda a população. Isso é uma vergonha. Então, o que o Marco do Saneamento fez foi dizer o seguinte: senhores prefeitos e grupos de prefeitos, vocês têm até uma data tal para conversar com essas empresas, chamar e dizer: vocês têm que provar que tem capacidade de investimento financeiro de fornecer esse serviço para a população. E foi dado um prazo. O governo Lula entrou e tentou aumentar esse prazo. E mais,
tentou flexibilizar, inclusive, a possibilidade das prefeituras licitarem somente com aquela reserva de monopólio, reserva de mercado para as estatais. Isso foi proibido. Então, o que foi feito, na verdade? Não foi imposto privatização. O que foi dito foi o seguinte: quando essas empresas não têm capacidade de fazer frente às demandas das regiões, e foi inclusive possibilitado juntar alguns municípios, vocês podem licitar esse serviço, cobrar desse serviço. Por quê? Porque essas empresas vão investir. E aí, por último, eu quero explicar para a nossa audiência o seguinte: por que saneamento básico e eletrificação são duas áreas em que não falta dinheiro de investidor? Sabe por quê? Porque são duas áreas que você tem certeza que os fundos de pensão internacionais, qualquer fundo de pensão no mundo, bota dinheiro em saneamento básico por uma razão simples: porque ninguém pode abrir mão desse serviço. Você, quando contrata, quando você tem uma sua casa, você tem o esgoto sendo captado da sua casa, você não tem como abrir mão desse serviço nunca mais. Então é uma garantia para os fundos de pensão que você vai botar um dinheiro ali e daqui a 30 anos você vai receber esse dinheiro. Então quem está colocando dinheiro sabe que vai se aposentar e sabe que vai receber esse investimento. Todos os países desenvolvidos no mundo investem em saneamento e em eletrificação porque sabem que isso é garantido o retorno. Só o Brasil não conseguia entender isso por causa do corporativismo desses grupos que se organizam politicamente para se manter dentro de uma estrutura que não consegue fazer frente às necessidades da nação. Então, parabéns São Paulo nesse aspecto, parabéns ao governo Tarcísio que fez a proposta, parabéns à Assembleia Legislativa e ao povo de São Paulo, que começa a mostrar para o restante do país que sim, existe oportunidade e capacidade de nós fornecermos isso para a população. Água tratada e saneamento básico. Eu acho que esse seria o grande avanço de desenvolvimento que o Brasil poderia ter, inclusive na área ambiental. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.